Queridos amigos e queridas amigas, é uma alegria estar com vocês hoje aqui, viu? Vamos falar sobre um tema difícil de uma forma fácil. O tema de hoje é cobrança pelo serviço de drenagem pluvial urbana, as nossas famosas galerias de chuva. Vejam só, meus amigos, dos 4 eixos do saneamento, água, esgoto, resíduo e drenagem, a drenagem é o mais desconhecido. Muitas cidades sequer conhecem as suas redes, o mapeamento delas, e muitos de nós não temos a menor ideia de onde vai parar aquele lixo que ingressa nas galerias de água de chuva, ou aquele óleo, né, que está no asfalto, que derrama para lá, onde ele vai parar e qual a repercussão dele no meio ambiente. A gente não sabe disso. Então, é um serviço realmente desconhecido. E a cobrança dele é muito mais. Uma das virtudes que o novo marco regulatório de saneamento trouxe consigo foi a de trazer à discussão assuntos que estavam esquecidos ao longo do tempo. Exemplo maior disso é a questão dos resíduos sólidos, que voltou à tona essa questão agora em 2021, com a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, fazendo a norma de referência número 1, que trouxe a forma de cobrança dos resíduos nas cidades brasileiras e que tem que ser implementada até 31 de dezembro de 2022. Esse é um prazo fatal para as prefeituras. Certamente, em dado momento, haverá também norma de referência sobre drenagem urbana. A gente tem que estar preparado para isso. E meu intuito não é esgotar o assunto aqui, de jeito nenhum. O intuito é fomentar a discussão, estimular que vocês pensem em soluções adequadas quando o momento de cobrar chegar. Muito bem. O novo marco regulatório trouxe uma dificuldade em relação à cobrança do serviço de saneamento. Ele disse que poderíamos cobrar taxa e tarifa, tanto de água, esgoto, resíduo e drenagem. Acontece que nem sempre cabe taxa ou tarifa para essas 4 espécies, tá? A gente sabe que a tarifa está ligada à utilização efetiva do serviço. Então, parece muito claro que água e esgoto são tarifas. Agora, resíduo e drenagem, nem sempre, ou quase sempre, a gente nunca faz isso, né? Quase nunca tem utilização efetiva disso. A gente também tem a potencial, porque a gente tem as redes ali, independentemente da gente utilizar diretamente o serviço, no caso da drenagem, né? Resíduo, a gente coloca o resíduo na rua em alguns dias, mas o serviço está sempre disponível para que nós o utilizemos. Então, esses serviços são marcados pela potencialidade, de modo que a gente, então, tem mais uma característica de taxa para esse serviço. Agora, vejam só, quando a gente fala em taxa para servir de drenagem, e alguns até falam que não caberia taxa, caberia uma cobrança via impostos, né? Aliás, cobrança não, né? Seriam remunerados por meio de receitas oriundas de impostos genéricas, portanto, e não específicas, como é o caso da taxa. Mas quando a gente fala em taxa, está lá na lei por enquanto, ninguém declarou inconstitucional, está valendo o que está na lei de saneamento. Quando a gente fala em taxa, a gente fala em especificidade e divisibilidade. Então, essa é a pergunta que nós temos. Drenagem é um serviço específico e divisível? Me parece que sim. Até poderia haver enquadramento disso. Porque cada imóvel tem a possibilidade de utilizar concretamente o serviço de drenagem. Porque chove e a gente, então, absorve um pouco da chuva no nosso imóvel e devolve o restante para as galerias, de modo que nós utilizamos efetivamente esse serviço. Então, ele é específico para nós. Especificamente ou utilizamos. E de visibilidade, podemos até argumentar de que determinado volume de chuva nós devolvemos para as galerias, nós mandamos para as galerias e, portanto, ele pode ser encarado como um serviço divisível também, sem dúvida alguma. Então, nesse ponto, a especificidade e divisibilidade parecem estar presentes no que se refere à questão da drenagem, já que a gente especificamente utiliza, cada um tem seu terreno e devolve determinada parcela de
chuva para as galerias, e nós podemos até quantificar isso, tornando o serviço divisível. E como a gente pode quantificar isso? E é também já o assunto que nos leva a pensar em como cobrar esse serviço. Bom, vejam vocês que interessante. Nós temos os índices pluviométricos das cidades, geralmente fixados aí em dado período de ano, anual, né? Então, em dado momento, determinado ano, a gente sabe quanto choveu. E o quanto chove nada mais é do que a medida em milímetros por metro quadrado. Então, se a gente fala que choveu no mês 50 milímetros, quer dizer que num quadrado ali de 1 metro quadrado, levantou uma laminazinha de 50 milímetros, tá certo? Então, a gente sabe por metro quadrado o quanto chove. E nossas casas, nossos imóveis na área urbana são medidos em metro quadrado. Então, a gente sabe o quanto chove por metro quadrado, o quanto cai de chuva em cima do nosso terreno. Ah, mas no meu não chove tanto quanto chove em outra região. Tá, mas é uma média, né? É uma média. Pode chover, pode não chover tudo naquele terreno, mas é uma média para a cidade. Então, temos uma medida aí para podermos começar a trabalhar matematicamente, tá certo? Então, a primeira medida é essa. Então, vamos imaginar aí um índice pluviométrico de mais ou menos 1.500 milímetros por ano, que é mais ou menos o índice que acontece aqui na cidade de Maringá, no Paraná. Eu estou em Mandaguaçu, ao lado de Maringá. Maringá, índice de mais ou menos aí 1.500 milímetros ano. Então, a gente sabe que naquele ano, naquele metro quadrado, levantou-se uma lâmina d'água de 1.500 milímetros de chuva. Então, isso é o quanto chove por metro quadrado. Se a minha casa tem 300 metros quadrados, eu posso pressupor que meu índice, então, de chuva na minha propriedade foi de 300 vezes 1.500 milímetros, né? Porque é por metro quadrado. Então, o metro quadrado ali, de 1.500 milímetros, multiplicado por 300, vai dar o quanto que choveu por ano em cima ali da minha propriedade, né? E é o que eu estou, em tese, devolvendo em parte, né? Ou totalmente, para as galerias de água de chuva. Por que totalmente? Porque eu posso ter impermeabilizado todo o meu espaço, todo o meu terreno. Se todo ele for cimentado e se chove 1.500 milímetros por metro quadrado, se eu tenho 300 metros quadrados, estou devolvendo para as galerias de água de chuva, 300 vezes 1.500 milímetros de chuva. Estou devolvendo isso para as galerias. E parece um raciocínio muito lógico, né? Então, veja só, esse é o primeiro raciocínio que se faz. Agora, vamos imaginar o quanto nós gastamos por ano com essas galerias de água de chuva. É difícil levantar isso, porque as prefeituras não têm sequer dados da rede. Imagina o quanto gasta. Mas vamos imaginar que nós consigamos levantar esse dado, de quanto nós gastamos para pelo menos manter essas redes em determinado ano. Então, eu vou saber o quanto eu gasto por metro quadrado. Ora, se o tanto de chuva que chove, né? Tanto de chuva que chove é bom, mas o tanto de chuva é por metro quadrado, e se eu tenho um gasto anual com aquelas redes, então é fácil, eu divido um pelo outro, eu acho mais ou menos ali o quanto custa por metro quadrado. Vamos dar um exemplo aí. Gasto R$ 1.000.000 por ano com a manutenção das galerias. Se chove 1.500 milímetros por ano, que é a medida por metro quadrado, então eu divido 1 milhão por 1.500, né, que é o metro quadrado de chuva, digamos assim, e eu vou saber que por metro quadrado naquele ano eu gastei em torno de R$ 660 por ano por metro quadrado com a manutenção do meu serviço de drenagem urbana. Primeira grandeza que nós encontramos aí nessa conta que estamos fazendo. Estamos falando também, gente, bem claramente, de criação de taxa. A taxa, em dado momento, vai para a Câmara de Vereadores. Então, a gente tem que tomar por base o quê? Que em dado momento a gente vai levantar esse dado e vai encaminhar para a Câmara de Vereadores. Então, a gente pega lá o dado do quanto choveu em dado momento e pega o quanto gastou em dado momento para criar essa grandeza, para criar essa taxa. Então, essa é a primeira base. O valor por metro quadrado.
Então, naturalmente, o valor por metro quadrado é aquele que nós achamos aí, no caso, R$ 660. Eu vou multiplicar esse valor de metro quadrado pela área, primeiramente, né, dos imóveis que existem na cidade, que são os imóveis particulares. Eu vou retirar dessa base de cálculo as áreas dos imóveis públicos, abrangendo tanto os terrenos públicos aí como parques, os prédios das prefeituras municipais, vou tirar também o asfalto da cidade, né? Porque todas são áreas públicas. Eu vou tirar isso e vou deixar isso a cargo, no caso do poder público. Ele vai ter que bancar essa questão que ele está gerando, né? Eu vou deixar a cargo das pessoas somente aquilo que está vinculado à propriedade delas, né? Então, eu vou considerar nesse cálculo toda a área de propriedades do município, tá certo? Tanto as públicas quanto as áreas privadas. Eu vou considerar nesse cálculo de divisão de metro quadrado aí, né, vamos dizer assim, tudo aquilo que está construído na cidade. Então, o que acontece? Eu pego ali esse 1 milhão de despesa que eu tive por ano, dividindo aí por metro quadrado, vou encontrar um valor por metro quadrado. Esse valor de metro quadrado das áreas públicas vão ser bancados pelo poder público e as áreas privadas serão devidamente objeto dessa taxa que nós iremos cobrar. Então, tem um terreno de 300 metros quadrados, vezes R$ 660 aí por ano, que foi o que eu coloquei do exemplo aí, então a gente vai ter um valor anual em relação àquele terreno de 300 metros quadrados. São valores altos que eu estou chutando aqui, viu, gente? Porque acredito que os valores sejam bem menores que isso, mas estou dando exemplos aqui apenas para a gente poder entender. Então, 300 metros quadrados, vezes R$ 660 por ano, a gente vai ter um valor anual que seria destinado ao serviço de drenagem urbana, supondo que eu devolvesse todo esse montante de chuva para as galerias. Só que eu não devolvo. Ou, quem sabe, até devolva, né? Porque se eu devolver menos, eu vou pagar menos. E aí entram os dois critérios adicionais que estão previstos no artigo 36 da Lei 11.445, alterada pela 14.026, a Lei 11.445, que fala da cobrança da drenagem urbana. O primeiro critério é o seguinte: os metros quadrados das áreas periféricas mais pobres, em tese, podem ser mais baratos, porque lá o metro quadrado, né, da área é mais barato. E a lei diz isso. Você pode levar em consideração a característica do lote e o nível de renda das pessoas. Então, a gente pode fazer com que esse valor de metro quadrado seja menor em áreas periféricas e maior em áreas mais centrais e mais ricas também. Ou áreas periféricas que sejam ricas também, porque tem áreas periféricas pobres e áreas periféricas ricas. Então, a gente pode fazer com que as áreas periféricas ricas tenham mais valoração. Então, a gente pode fazer isso. Então, a gente coloca o metro quadrado mais barato naquele que é mais pobre, e o metro quadrado mais caro naquele que é mais abastado, mais rico, digamos assim. Então, temos o primeiro momento aí. Então, você calcula ali com base nisso. Bom, então, 300 metros quadrados. Eu estou numa área mais pobre, meu metro quadrado pode ser valorado de uma forma diferente. Esse 660 que eu falei aí, que é o nosso custo, ele pode ser amenizado na área mais pobre. Você pode dizer que ele vai ter um desconto percentual de tantos por cento por ser área mais pobre. Na área mais rica, você vai colocar um percentual a mais. Então, de repente, 300 vezes 400 numa área mais pobre, 300 vezes 800 em uma área mais rica. Pode ser usada essa fórmula aí, tá certo? E o outro fator, que esse sim é um diferencial muito importante na cobrança da drenagem, é aquele chamado dispositivo de amortecimento, né? Daquela questão da água de chuva que incide no seu terreno. Então, se você tem mais permeabilidade e tem dispositivos de amortecimento no seu terreno para água de chuva, você vai devolver menos isso para as galerias, de modo que você vai pagar menos. Então, se você tem áreas gramadas na sua residência, se você tem áreas permeáveis, terra mesmo, ou grama, ou pisos que são permeáveis, ou até mesmo dispositivos, né, de captação da água da chuva, porque ela não vá para a rede, você pode ter um desconto também no valor desse
metro quadrado de chuva que você está gerando. Então, esses 660, que já podem não ser mais 660, se eu estiver numa área pobre, pode ser, de repente, 400, 300, pode ficar ainda menor se eu não devolver toda essa água da chuva para as galerias. Então, de repente, o quanto que eu devolvo? Se eu tenho metros quadrados que estão abertos, esses metros quadrados serão descontados desses 300 metros quadrados que eu dei de exemplo aí. Então, você não tem mais 300 de devolução, você pode ter 200, você pode ter 120 de devolução, que estão impermeabilizados, né? Então, você tem ali um metro quadrado permeabilizado e metro quadrado impermeabilizado. O permeabilizado, aquele que entra a água da chuva, você desconta. Então, supondo que eu tenho lá 100 metros quadrados de grama. Então, eu tenho 200 metros quadrados de devolução daquela chuva para o meio ambiente. Então, esses 200 metros quadrados podem ser multiplicados por aqueles 660 que eu disse no começo. Ou, de repente, não são mais 660. São 400, são 300. A gente combina isso para dar um valor final de drenagem que pode ser paga, de repente, anualmente, ou pode ser paga, de repente, quem sabe, até se a Ana orientar nesse sentido, que possa ser paga mensalmente, se bem que as próprias legislações municipais também poderiam fazer com que houvesse a cobrança mensal desse serviço. Então, essas são as bases que nós podemos utilizar para encontrarmos, num primeiro momento, um caminho para cobrarmos pelo serviço de drenagem urbana. Gostaria muito que vocês pensassem nisso, colocassem nos comentários alguma coisa e continuassem seguindo esse canal, o canal Mais no Saneamento, e também me seguissem nas redes sociais. No Instagram nós temos a Advogado Marlon e no LinkedIn Marlon Barbosa. Vamos pensar, refletir, e o que eu deixo para vocês é: construamos juntos uma maneira correta de cobrar pelo serviço de drenagem urbana. Um grande abraço a vocês, fiquem todos com Deus.